dia, a graça e a paz de Cristo Jesus. Vamos colocar aqui o louvor. Bom dia, Marisa, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? Oi, bom dia, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? Hoje bom dia, a paz. Hoje é dia 28 de dezembro, nós estamos começando a live e estava hoje de manhã meditando, orando, depois estava assistindo também a pregação do profeta Vinícius, né? Ele faz a live às 6 da manhã e foi falado sobre temor dos homens, né? A palavra que ele passou vai muito de encontro com a palavra que tinha reservado hoje, porque eu vou falar sobre vitória. E fazendo uma reflexão sobre vitória, né? Muitas vezes a gente pensa a vitória como algo que nós almejamos, que aquilo que foi alcançado, foi conquistado, né? Aqui eu não estou dizendo coisas que foram conquistadas somente pelo esforço, né? Mas coisas também que vieram através das bênçãos de Deus, né? Você se preparar, estudar, treinar, né? Seja o que for, e você alcançar a vitória, é uma junção de fatores, né? O fator do seu esforço, mas o fator principalmente pela graça de Deus, né? Pela bênção de Deus. Porque muita gente acha que a vitória é meramente resultado do esforço, né? Eu falo muita gente, mas eu era também assim, né? Eu pensava que, não, tem que estudar, tem que se esforçar, trabalhar direitinho, né? Para Deus eu tô cumprindo o meu papel, tô sendo uma pessoa aqui correta, né? E eu achava que isso era muito mais do meu lado do que com Deus, né? Quando na verdade a gente se esquece muitas vezes de agradecer, né? Eu acordava, eu agradecia, eu era uma pessoa grata com Deus, sim, mas eu não era uma pessoa que eu vou dizer assim, eu não tinha um temor no sentido de enxergar que tudo aquilo era me agraciado, né? Hoje eu enxergo de uma maneira diferente, né? Eu entendo que a cada dia Deus libera, né? Ele reserva o nosso caminhar e todo dia, né? Ele confia em mim, ele acredita em mim, ele deposita a sua fé em mim, no sentido de que ele está me agraciando, me concedendo mais um dia para que eu venha estar vivendo, né? Venha estar aprendendo e também eu venha estar encontrando com as pessoas, né? Por onde eu caminho, ou eu caminho no caminho delas, né? E essa conectividade, esse momento, essa vida, testemunho, essa experiência, ela nos renova a cada dia, né? E é muito interessante quando você começa a entender que o agir de Deus, ele meramente não está somente nas suas conquistas, né? Só no seu alvo, né? O que eu falo, o seu alvo é eu almejando algo, né? Eu vislumbrando o alcance de algo, né? Porque para mim essa questão de vitória
ela vai muito mais em linha. Hoje a vitória eu conjugo ela no plural, né? Nós vencemos. Por que nós? Porque dentro de mim habita o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo. E a vitória, muitas vezes, se eu acho que é uma coisa que eu estou almejando e foi conquistado, eu vou passar a dar mais atenção para o meu desejo, né? E a partir do momento quando a gente tem uma visão conjugada no plural, né? Ok, tal coisa conquistou, mas de fato foi você quem conquistou ou Deus que te liberou essa graça, né? E uma outra questão também de analisar essa vida com Deus vai muito de encontro quando você almeja alguma coisa, você não conquista e você fica frustrado. E a frustração, ela vem por falta da nossa maturidade, né? A gente não alcançou, a gente acha que não se empenhou e muitas vezes aquilo é uma graça, né? Que ela está disfarçada de derrota no sentido, eu não alcancei o que eu queria. Tudo bem, mas a partir do momento que você sabe que você está cumprindo o seu papel como filho, caminhando, dando a mão para o pai, vivendo conforme a vontade dele, a frustração ela não vem, no sentido de que Deus, muitas vezes ele não te concedeu aquilo, não por somente meritocracia, mas porque ele sabe que aquilo nas tuas mãos não vai ser uma coisa boa. Eu uso muito uma expressão assim, né? O veículo, né, o carro, né, na mão de um imprudente, não sei se vocês ouviram aí uma pessoa acelerando, né? Eu moro aqui no bairro, tem uma avenida aqui, mesmo colocando obstáculos, as pessoas ainda aceleram. Então, voltando a esse exemplo, muitas vezes é assim, o veículo na mão de um condutor imprudente ou sem maturidade, ou até mesmo sem habilidade, vai ser uma mão armada, né? Vai ser a arma numa mão de uma pessoa que vai cometer ignorância, né? Conhece as leis, sabe do que é certo e errado, e ignorante nesse sentido. Olha, mas ignora, né? Isso é um ignorante, né? Então, Deus muitas vezes ele não concede a vitória para a gente não ser um ignorante, não se tornar um ignorante. E muitas vezes aquele fracasso, aquela coisa que a gente almejou e não alcançou, você passa a não se frustrar porque você entende que se Deus não te concedeu aquela vitória, é porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe que você vai se machucar, sabe que você pode ferir o próximo, né? Então, o que eu entendo é que muito do que a gente ora, né, se você estiver em alinhamento, em concordância com Deus, que seja feita a vontade dEle, as coisas serão conquistadas de acordo com a liberdade que Ele vai dando, Ele vai liberando essas graças, né? Então, nesse sentido, eu trouxe aqui 2 versículos. O primeiro ele está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, que diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Deus é por nós, quem será contra nós, né? Romanos 8:31. É bem famoso, né, esse versículo. Fazendo uma reflexão sobre esse versículo, que diz o seguinte: o próprio versículo já fala, Deus ele é a entidade máxima, né? Ele é a autoridade máxima. Então, se Ele está por nós, nada mais será contra nós, né? Em que sentido? Não teve a vitória. A vitória não veio. Então foi contra a mim. Não, não foi contra. Deus não te concedeu por algum motivo. E cabe a nós a entender, né? Eu fico vendo muito assim a relação do pai quando educa o filho ou a filha, né? Educa no sentido de
repreende todo momento, né? O que acontece assim que eu vejo de algumas crianças que toda hora elas são repreendidas, né? Aquela criança ela não se desenvolve, né? Muitas vezes a gente acha que a repreensão pode estar ajudando quando na verdade você causa uma espécie de um amedrontamento na criança, né? A criança acaba ficando indecisa, insegura, ela não vai ter autoestima, né? Então, a pessoa, quando ela educa o filho de uma forma acolhedora, a criança ela vai crescendo com a autoestima, entendendo, né? Analisando o comportamento. Eu já vi assim também pais sábios, né? Educando os filhos e não repreendendo assim, né? De uma maneira abrupta, mas sendo gentil, né? Falando assim: olha, isso aqui eu não vou fazer a tua vontade, né? Não vou te ceder isso. Daí a criança, né, eu já vi se manifestando: não, mas eu quero, tentando contra-argumentar. E simplesmente o pai cessou falando assim, ou a mãe, né? Não, isso não está em discussão agora. E você sabe o porquê. E deixa para a criança refletir. Analisando, né, o comportamento disso, né, no primeiro instante, eu olhei e falei: nossa, mas acho que a criança não tem idade para refletir o que está acontecendo. Quando na verdade, né, acompanhando o crescimento dessa criança, eu fui vendo que foi se transformando numa criança madura. Para pouca idade que ela tem, a criança já demonstra um alto nível de entendimento, reflexão, né? E assim eu vejo que é Deus para conosco, que a gente é filho dele, né? Deus ele não chega aqui e te repreende, né? Ele não puxa a tua orelha, né? Algumas coisas nesse sentido, né? É coloquial aqui, mas no sentido assim, Deus ele não vem com força, ele deixa para a gente refletir. Então por isso que nas orações da manhã também eu coloco muito sobre, né, o discernimento, entendimento, né, sabedoria, né, que vem aquela inspiração através do Espírito Santo. E o segundo versículo, ele vem no livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4, que diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar vitória a vocês. Aqui, esse versículo, ele fala, concede a vitória sobre os inimigos, né? Então, o que eu reflito sobre isso, né? Os inimigos, para mim, são várias batalhas, não necessariamente uma pessoa, né? O inimigo pode ser um momento de fúria, né? Uma injustiça, uma causa que você falou: nossa, isso aqui foi abuso de poder, né? Uma situação abusiva, N situações, né? E essa causa, quando você está confrontando, né, individualmente, você vai ter um resultado. Mas quando você confia e deposita na mão do Senhor, aquela causa ela muda de uma maneira totalmente diferente. Você passa a entender que aquilo foi bênção de Deus, né, na sua vida. Você passa a entender que aquilo foi a liberação de uma graça de Deus na sua vida. Então, amados, o que eu trago em reflexão sobre esses dois versículos, né? Primeiro, o tema principal ele fala da vitória. A gente entendeu um pouco como que funciona essa relação entre nós, filhos, e Deus, né, com relação ao prestígio da vitória, né? Muito seria vago o nosso entendimento se a gente pensasse somente conquista como sinônimo de vitória, né? Para mim, vitória pode ser o simples fato, por exemplo, né, um exemplo hipotético aqui. Eu estou com um compromisso, planejei, fiz a reserva financeira,
adquirir uma hospedagem, um passeio, né? E eu estou aqui diante de uma viagem. No contexto dessa viagem, eu não consigo desfrutar, né, dessa viagem. Por quê? Exemplo, eu fui sair e furou o pneu, né? Teve um problema. Aparentemente, nos olhos naturais, eu posso até enxergar aquilo como um obstáculo, como um fracasso, como seja o que for, né? Eu venho colocar como um ponto aí de tristeza. Não consegui ir pro lugar aí que eu estava pleiteando desfrutar aí, vou perder o passeio e tudo mais. Aparentemente eu estou perdendo aos olhos naturais, quando na verdade aquilo pode ser um ato de trazer uma dificuldade, um obstáculo. Primeiro momento, para mim pode ser um obstáculo, mas aos olhos espirituais, Deus fez com que eu me atrasasse para eu não alcançar o meu destino, porque Ele me deu um livramento que naquele período do trajeto eu poderia me envolver num acidente, né? Casos assim muito interessantes que já aconteceu na minha vida, né? Certa vez, quando eu ainda namorava a Andrea, eu vinha do interior para cá, né? Reservava mais períodos do final de semana, porque eu trabalhava bastante, né? Trabalhava em 3 empregos, né? Tava numa correria. E nos finais de semana eu dava aula, né? De sábado. E certa vez eu estava vindo, né, do interior para cá, cerca de 1 hora e meia, mais ou menos, de carro. E eu vinha de São José dos Campos para São Paulo. E aí, ao chegar na Marginal Tietê, que é a entrada de São Paulo, né, eu fiquei com fome, né? E eu falei assim, eu não vou chegar lá com fome, né? Vou tentar parar aqui para comer algo. E aí, né, eu não queria perder muito tempo, eu resolvi parar num posto, né, de combustível. Fui até para ir numa loja de conveniência. E o que acontece é que eu fui para a loja de conveniência. Ao abrir a porta de vidro, passaram algumas pessoas com armamento pesado, né? Parecia coisa de filme. Arma de calibre enorme lá. Eu não sei muito sobre armamento, mas não era um revólver comum, né? Era uma armadura de empunhadura grande, né? E eu sei que assim, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, poxa, esses policiais são muito mal educados, porque eu estou segurando aqui a porta, passaram por mim, né? Nem agradeceram que eu fiquei segurando a porta. Mas enfim, né? Deixei eles passarem e tal. Falei, deve estar atendendo alguma ocorrência, né? Nisso eu entro, vou pegar o lanche, o suco e tal, e eu vou pro caixa e eu vejo que tem uma moça lá ajoelhada atrás do caixa, um rapaz com a mão no ombro dela, que estava de uniforme de frentista. E aí assim, no primeiro instante quando eu olhei, eu tinha recém-chegado no Brasil, então eu tinha morado um tempo fora, né, do Brasil, eu não estava acostumado com o negócio de assalto. Quando eu chego, na minha inocência, eu achava que a pessoa estava com dor, alguma coisa lá, parecia que estava com a mão na barriga, então falei, deve estar grávida, deve estar com dor aí e tal, uma contração, né, pensei. E aí o rapaz falou, não, acabamos de ser assaltados, você não viu, né? Aí outro rapaz até falou, ele até segurou a porta, né? O que eu quero dizer é que muitas vezes você não sabe o que está acontecendo e Deus está te dando um livramento, né? Eu sei que depois, segundos, assim, coisa de minutos, depois um outro senhor entra lá na conveniência, fala que levaram o carro dele. Eu fiquei assim, um pouco em estado de... eu fiquei surpreso, eu não fiquei em choque, não fiquei com medo, não fiquei com nada, eu só fiquei assim, surpreso, né? Que eu falei, puxa, eu poderia ter tido meu carro furtado, né? Oi Cris, bom dia, paz de Cristo Jesus, tudo bem? E nessa ocorrência me passou que aquilo tudo, né, foi um livramento. E aqui vem uma explicação espiritual, né, que
hoje, né, na convivência do ministério profético, né, dos pastores também orientando, eu entendi que aquilo lá, ele não só foi um livramento qualquer, mas Deus me tornou invisível perante os olhos do inimigo. Então, muitas vezes o que acontece é que você pode até esbravejar. Pô, ninguém está me vendo, eu estou pedindo, ninguém, né? Às vezes aquilo é um livramento que Deus está te tornando invisível para que os olhos do inimigo não te ataquem. Amém, amados? E esse depoimento aqui, né, esse testemunho do assalto aí que teve, muita gente estava em estado de choque, não conseguia falar, estava com muita tremedeira. Assim, o que eu pude fazer, né? Estava calmo, né? Da mesma forma como eu estou agora, eu estava lá naquele momento daquele assalto, né? Eu liguei lá, tal, né? Passei o telefone, emprestei o celular, a pessoa deu continuidade na narrativa, né? Lá com a ocorrência. Aí eu falei, eu vou pegar minhas coisas aqui, eu vou embora, tal. E eu queria pagar, né? Eu sei que o frentista pegou e falou, não, a gente não tem nem trocado, leva aí, né? Leva aí que você tá com fome e tal, né? Ele fez pouco caso no sentido assim, acho que estava com tenho certeza, ele estava com outros problemas, outras coisas, e ele quis se livrar, né, do meu incômodo de pagar o lanche lá, e ele falou, a gente está sem troco, tal. Naquela época eu não estava usando cartão de crédito, enfim, né? Aí foi, poxa, ainda ganhei um lanche, né? Mas são coisas que acontecem que a gente não sabe, né? Muitas vezes a gente não entende. A graça de Deus, ela é tremenda, né? Deus nos traz as coisas, nos fornece, nos abençoa, nos guia, né? Olha quanta bênção a gente consegue tirar desse testemunho, né? E isso para mim é uma coletânea de vitórias, né? São várias vitórias, né? Então, o fato de eu acordar, eu poder estar aqui fazendo essa live com vocês, para mim já é uma grande vitória, porque quando a gente acorda, sabe que o corpo está correspondendo, né? A gente está raciocinando. Tudo isso para mim é motivo de agradecer a Deus pela vitória. Amém, amados? Eu vou fazer uma oração abençoando o seu dia. Não sei por qual desafio, qual obstáculo, qual dificuldade que você passa, mas eu vou colocar aqui uma oração, né? Depois, para quem tem o contato, né, do Insta, aí, se quiser mandar uma mensagem no privado também, eu coloco no caderno de oração, faço intercessão. Não tenho datas exatas assim de quando eu vou, mas de tempos em tempos eu subo ao monte para fazer orações, né? Essas orações eu tenho preferência no período da noite, porque é um período que lá eu tenho mais intimidade, né, em estar orando em voz alta, ninguém está me escutando, eu estou intercedendo, né? Então, para aqueles que tiverem vontade de mandar também mensagem, fiquem à vontade, tá? Eu coloco aí à disposição do canal aí, do contato, né, do Instagram, para estar intercedendo e orando pela sua vida e pelos seus pedidos. Amém? Então, feche os seus olhos, né? Vamos colocar aqui em momento de oração, consagração, né? E tornar esse momento íntimo com Deus. Amém, amados? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante desse momento da live, nessa gravação, Pai. Eu te peço para que o Senhor nos dê, Senhor, discernimento, Pai. Nos traga o entendimento aqui das orações, Senhor. Peço também, Senhor, para que o Senhor derrame o sangue de Jesus sobre nós, limpe-nos do pecado, nos purifique, para que a gente possa adentrar em Sua presença de uma maneira limpa e agradável, Senhor. Incline os seus ouvidos, Papai, para que a gente possa
depositar os nossos sentimentos, as nossas intenções, os nossos desejos, intimamente a gente venha inclinar também o nosso coração a Ti, Pai. Lembrando que o Senhor é o Pai Criador, o nosso Papai, que sempre nos acolhe, nos ensina, nos trouxe o precioso sangue de Jesus também para nos salvar do pecado. E como filhos, sabendo desse livramento, dessa salvação, o Senhor nos poupou da condenação, queremos agradecer porque o nosso caminho ele muda a cada dia. E queremos agradecer também pela fé que o Senhor tem em nós e nos agraciar todos os dias por mais um dia de oportunidade para a gente entender a sua direção, entender a sua voz, entender para onde o Senhor está nos guiando, Pai. Pedimos perdão pela nossa imaturidade quando a gente olhou para a situação que nós não atingimos o que nós estávamos almejando e reclamamos a falta de vitória. Pedimos perdão por esse momento, quando a gente se entristeceu e também te entristeceu, também entristeceu o Espírito Santo. Reconhecemos as nossas falhas, as nossas imperfeições e que o que nos foi ministrado agora pelo Espírito Santo nessa live, que o Senhor venha estar mais e mais intimamente trabalhando nos nossos corações, para que a gente reconheça o seu poder, a sua intimidade, a sua graça, o livramento que o Senhor nos concede todos os dias, em todo momento. Ao acordarmos, ao respirarmos, a gente entende que é um momento de oportunidade para a gente ver as tuas obras em nossas vidas. E por isso, diante desta oração, nesse momento, em comunhão aqui com meus irmãos e irmãs, eu coloco a Ti, Senhor, o pedido para que intensifique a relação do Espírito Santo em nós, que a gente mais possa enxergar com os olhos espirituais, tire as escamas dos nossos olhos, destampe os nossos ouvidos para que a gente possa escutar a Sua doce voz, e ao falarmos, ao pronunciarmos também, que seja feito conforme a Tua vontade, sejamos boca e canal de bênçãos através do Seu Santo Espírito, Pai. Pedimos um momento de renovo para que esse dia seja um dia para consagrarmos a Ti, para demonstrarmos a nossa gratidão a Ti, o reconhecimento da Sua autoridade e majestade perante as nossas vidas e principalmente como filho amado, sabendo que eu tenho um Pai amoroso, acolhedor, que sempre está prezando pelo meu melhor. Eu coloco sob gratidão essa oração, reconhecendo que o Senhor sempre nos abençoa, sempre o Senhor nos traz um momento de reflexão também. Por isso, Senhor, eu peço a Ti, traga sobre nós discernimento espiritual, para que a gente não enxergue somente no mundo natural, mas que a gente possa ter uma visão espiritual, uma visão que vai além do que nós enxergamos nesse plano natural, Pai. Porque nós estamos conectados a Ti, Senhor, no mundo espiritual. E já decretando como intercessor desta oração, eu coloco a mudança na vida de cada um. Eu peço a Sua intervenção, Pai. Mude, rompa qualquer barreira, qualquer espírito de contrariedade, qualquer espírito de resistência, qualquer coisa que esteja ofuscando, trazendo uma visão que não está nítida. Traga sobre eles, ó Pai, a libertação para que eles possam estar enxergando mais e mais a Sua presença, a Sua doce presença, Papai. Queremos agradecer também pela saúde de cada dia, pela união na família, pelo prato de cada dia. Que o Senhor venha, Pai, e traga também luz sobre o nosso lar. Proteja os nossos filhos, Pai. Desde já, essa oração, Pai, eu coloco aqui sobre a vida dos filhos das pessoas que estão assistindo. Eu trago bênçãos, ó Pai, através do nome de Jesus Cristo, Senhor, colocando sobre essas crianças, Pai, a proteção, a saúde, e desde já declarando que quando estiverem em casamento, Pai, terá uma nova vida abençoada com essa nova família.
seus filhos também, a terceira geração, será uma geração próspera, uma geração de sabedoria, uma geração de união, uma geração que vai trazer alegria para os seus avós. E desde já, nesse momento, eu estou orando, Pai, intercedendo pela vida dos pais, que eles serão futuros avós abençoados, agraciados pela vida dos netos e netas, Pai. Por isso, Senhor, desde agora, unja sobre eles, ó Pai, uma nova vida, a correção de rota, Senhor, e que teus filhos venham fazer as coisas com discernimento para ensinar bem para os seus filhos também e assim sucessivamente aos seus netos e às próximas gerações, Pai. Desde agora, Pai, aquele que ainda não é pai nem mãe, mas desde agora eu já o abençoo, Senhor, dizendo que terá um filho, uma filha com saúde, com discernimento, com prosperidade, firme no caminho do Senhor também, Pai. Desde agora já estamos em concordância, consagrando a vida da nossa família, Pai. Queremos agradecer também pelo emprego, pelos chefes, por todos aqueles que têm se empenhado no trabalho. Oramos também, Senhor, por aquele que está clamando por um emprego, que está desempregado. Nesse momento, intercedo por esse espírito de limitação, de dificuldade, mas que a pessoa entenda que é um momento íntimo também para ter contigo, Pai. Que esse caminho que ele está desempregado, ele venha entender que é para ter a intimidade com o Senhor. Intensifique, ó Pai, a fé dessa pessoa, os caminhos dessa pessoa, que essa pessoa venha estar agradecendo e não murmurando, reconhecendo o livramento e não a dificuldade, entendendo que o Senhor está permitindo passar por isso para estar mais relacionado com a pessoa intimamente, Pai. Por isso, Senhor, eu coloco também sobre gratidão por aqueles que já tiveram a sua cura, por aqueles que estão clamando por um medicamento, clamando por um leito, clamando por um atendimento, por uma consulta. Guarde aquele que está indo para o exame. Também traga uma manifestação de cura, de milagres, para a pessoa reconhecer que o Senhor está fazendo tudo aquilo de diferente em milagres, libertando os milagres, e também para a pessoa reconhecer a sua grandeza, Pai, a sua intervenção, Senhor. Aqueles que estão passando por um momento enlutado, Senhor, traga conforto em seus corações e que mais a família venha estar unida também, Pai. Boas lembranças venham como combustível para que a pessoa esteja unida entre seus familiares, ó Pai. Nós colocamos aqui como intercessores, Senhor, amarramos e manetamos o espírito da avareza, o espírito do individualismo, o espírito da ganância, Senhor. Nós amarramos, manetamos e expulsamos da vida de cada um desses aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, intervenha, Senhor, nessa causa, porque o Senhor é o juiz, a autoridade máxima, Pai. Traga os teus anjos, Senhor. Blinde-nos à frente, à retaguarda, à direita e à esquerda, do topo da nossa cabeça, a sola dos nossos pés, Pai. Venha com os anjos, Senhor, os guerreiros, ó Pai, de Ti, Senhor, que vão estar indo pela frente, Senhor, abrindo caminhos, tirando aquelas dificuldades, ó Pai, rompendo barreiras, Senhor. Aquele que está clamando também para que entre luz na sua casa, Pai. No nome de Jesus, Senhor, eu declaro aqui como intercessor, Senhor, a quebra, o rompimento dessas barreiras. Venha conversão de vidas, ó Pai, que as pessoas venham estar realmente colocando suas vidas, depositando em Ti, meramente em Ti, somente em Ti, ó Pai. Que as coisas desse mundo natural venham cair por terra, ó Pai, para que a pessoa não fique apoiada nos seus braços, mas sim em Ti, Papai. Que as coisas venham estar em concordância e entendimento contigo, Pai, na Tua direção, Senhor. Por isso nós entregamos, Senhor, o volante das nossas vidas. Guie, Senhor, conduza as nossas vidas, Pai. Pedimos a intercessão do Espírito Santo, Pai, que leve e nos guie, Senhor, para que a gente tenha o melhor entendimento no caminhar junto contigo da sua direção, Pai. É assim que nós colocamos essa oração, agradecendo também, Pai, pela vida dos nossos ministros, pastores, ó Pai, intercessores, dos levitas,
Senhor, abençoe a vida do profeta Vinícius, da vida da profeta Ariane, do apóstolo José, da pastora Gledi, a vida de todos os pastores, de todos os levitas, toda a equipe, Senhor, também de todos os evangelistas, os intercessores, os obreiros, os voluntários, Senhor, todos eles, as empresas também que trabalham em conjunto com a igreja, Senhor, abençoe a vida desses empresários também, papai, a vida dos ofertantes, dos dizimistas, a vida de todos eles, Pai, a vida daquele que entendeu e deu ouvidos a Ti quando chegou na igreja, ó Pai. Renove a vida de cada um desses, Senhor. Pedimos aqui, papai, para que o Senhor traga um momento de inovação, porque nós sabemos que falta aí pouquíssimos dias, Senhor. Estamos a 5 dias, menos de 5 dias para encerrar o ano, Pai. E queremos reconhecer, ó Pai, cada vez mais a Sua presença na nossa vida, uma vida de vitória, porque a vida do cristão ela é repleta de vitórias, que a gente tenha os olhos sobrenaturais, a gente tenha a visão no mundo espiritual, entender a quantidade de vitórias que o Senhor concede, ó Pai. Aquele que ainda está no momento de indecisão, Pai, ative o mundo espiritual, que o sobrenatural venha e mostre a verdadeira presença de Ti, Senhor. Por isso nós oramos aqui, Senhor, colocando esse momento da virada do ano também, Senhor, contra qualquer espírito de contrariedade, qualquer magia, qualquer trabalho que tenha feito para a entidade oposta, Senhor. Nós amarramos e declaramos aqui, Senhor, expulso dos nossos caminhos, Senhor, porque nós estamos contigo, ninguém é contra nós, Senhor. Nenhum outro trabalho, nenhuma outra oferenda que veio de outro local, de outra entidade, ela será obstáculo em nossas vidas, Pai. Nós declaramos aqui em fé, Senhor, junto contigo, Pai, que esse nosso caminho pertence a Ti, e por isso o Senhor está indo na nossa frente, nos guiando, abrindo com a Sua espada aquilo que não Te pertence, ó Pai. Torna-nos invisíveis perante os olhos dos inimigos, Senhor, e que a gente venha estar aqui sempre em fé em Ti, Senhor, em Tua direção, Pai, caminhando contigo, com Teus anjos, ó Pai, na presença do Espírito Santo, e sendo renovado a cada dia pelo sangue de Jesus, Pai, porque é esse sangue verdadeiro do Cordeiro que nos conecta até a Ti, Senhor. E nesse momento, Pai, nós damos glórias a Ti, Senhor, reconhecendo que nós somos filhos pequeninos, mas também filhos amados, filhos abraçados por Ti. Queremos viver intensamente junto de Ti, Senhor, embaixo das Tuas asas, Pai. É assim que nós oramos e colocamos a nossa vida, o nosso momento, nosso trabalho, de tudo, Senhor. Nossos familiares, até dos nossos inimigos, Senhor. Nós intercedemos pela vida deles também, Senhor. Corrija a vida daqueles que estão fazendo coisas erradas. Toque no íntimo, Senhor, para que cada um venha estar entendendo que está no momento de corrigir, porque o tempo está acabando, Pai. É assim que nós oramos e colocamos essa oração a Ti, Senhor. Te adorando, Te engrandecendo, reconhecendo a Tua majestade. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Essa live teve mais cedo a parte dos versículos, né, que foram falados sobre o tema de vitória, e que você, seus filhos, seus familiares, sua casa, né, o seu trabalho, a sua relação, né, tudo seja abençoado, e que vocês venham fazer conforme a vontade de Deus, porque é isso que te preenche a cada dia. Esse é o verdadeiro significado do combustível, né? Muito tempo se passou na época que eu só ia para a igreja e eu não entendia que esse combustível, na verdade, é o que traz o verdadeiro combustível para todos os dias. Amém, irmã Marisa, amém. A relação íntima com Deus, ela não é meramente você ir para a igreja. Ir para a igreja faz toda a diferença? Lógico que faz, né? Mas você está conectado, conversando com o Espírito Santo, né? E aqui uma coisa que
pouco me foi ministrado. Quando foi ministrado eu ouvia, mas eu não absorvia, que o meu ouvido espiritual ainda estava imaturo, né? Eu não tinha ainda ouvidos espirituais suficiente para entender, e assim, eu reconheço isso, né? Mas certa vez eu estive numa pregação e me foi falado que o Espírito Santo ele é um amigo. Primeiro momento aquilo me chocou, né? Porque eu falei, como assim amigo, né? Amigo para mim é uma pessoa física, né? Tá aqui e tal. Não, ele é um amigo, é como se fosse uma pessoa, mas ele está no estado de espírito. Eu falei, não, eu não acredito dessa forma, né? Mas tudo bem, eu falei, eu vou fazer o teste como eu recebi na ministração. Qual foi o teste? Quando você estiver no exemplo, né? Se estiver no trânsito, eu levo muito tempo para ir para São Paulo, cerca de 1 hora quando vai pegando aí o momento do trânsito, né? Vai dialogando com ele, né? E eu achava meio maluco, né? Eu falei, como assim dialogar, né? Mas tudo bem, né? Eu estou dirigindo, eu recebi uma orientação espiritual de um pastor. Eu falei, por mais que eu ache estranho, eu estou no carro aqui, vai só estar eu, né? Então eu vou testar. E eu comecei. Primeira coisa que eu dialoguei, eu falei, olha, eu falei assim, Espírito Santo, é a primeira vez que eu estou falando contigo dessa forma, né? Como um amigo, né? Mas esse banco aqui do passageiro, eu reservei, né? Esse assento, eu gostaria que você sentasse aqui do meu lado, tal. E nisso, eu lembro que eu fui conversando, né? Dialogando, e eu coloquei um louvor, né? Eu estava dirigindo, o trânsito estava muito intenso, e o Espírito Santo, eu falando com ele, enquanto escutava louvores. Eu sei que num certo momento, assim, é coisa de 15, 20 minutos, peguei no volante, comecei a dirigir, fui conversando e ouvindo o louvor. De repente, o louvor que estava tocando, ele soou no meu ouvido de uma maneira assim, extremamente diferente. E o que foi diferente? Bom dia, Claudinei, tudo bem? Soou diferente a música, porque eu entendi o amor, né, de Deus, né, quando ele cedeu o seu filho para nos salvar. E o louvor que estava tocando naquele momento começou a mexer comigo, assim não dá para explicar exatamente fisicamente o que aconteceu, mas naquele momento eu senti um transbordar assim tão grande do amor. Eu entendi que eu sou uma pessoa amada. Naquele momento que eu estava dirigindo, eu comecei a refletir várias coisas, e eu sei que naquele momento, a partir daquele momento, eu entendi que o Espírito Santo, ele gosta de ser tratado como uma pessoa, como um teu amigo, né? Afinal de contas, ele está do teu lado, ele está em ti, ele é o conector, né? Ele é o intercessor. Então, assim, a partir daquele momento, minha relação com o Espírito Santo mudou, porque eu passei a tratá-lo como realmente um amigo que está, né, junto comigo, está caminhando, me ensinando. E como que isso vocês conseguem ver, né? Em todas as lives que aqui estão sendo gravadas, vocês estão vendo a presença dele. Não na visão espiritual, assim, não na visão natural, mas no entendimento, no sentimento espiritual. Como? Quando eu estou gravando, no começo eu tinha um roteiro. Só que sempre chegava assim, passava a primeira entrada do roteiro, já não dava mais encaixe, tudo aquilo que eu tinha escrito, raciocinado, tal, aquilo não cabia mais no vídeo. Como, né?
porque o Espírito Santo ele vai conduzindo, ele vai guiando, né? Ele vai orientando. E vocês estão escrevendo enquanto eu estou falando, isso eu entendo também que são sinais, né? Porque Deus manifesta no seu coração e Ele te coloca uma vontade de escrever, né? E quando você escreve e passa para cá, ao mesmo tempo, né? Isso é porque essa câmera é como se fosse uma conexão direta, né? Tá sendo ao vivo, é uma abertura de uma janela espiritual, né? Então, nesse momento que eu estou aqui gravando, conversando, falando, estamos ao vivo, está conectado aí com você, o Espírito que está aqui, em presença, ele está aí também. Então, a live, né, ela parece uma coisa assim, de moda. Não, não é, né? A live, ela tem esse valor, né? Ele tem essa facilidade, né? É um condutor, assim como tem o carro, que a pessoa pega o carro, vai até tal lugar para pregar, para orar, para interceder, é uma ferramenta. A live também é uma ferramenta. E para quem acha que isso é doido, que eu estou falando, que a live ela se torna como se fosse uma janela, um portal espiritual que conecta, é como se eu estivesse aí orando contigo. Eu vou relatar aqui um caso que aconteceu. Certa vez uma pessoa me escreveu falando que estava com alguns problemas na sua casa, tal, e pediu uma intercessão. Eu já conhecia, né, há anos essa pessoa. Primeiramente eu fiquei assim admirado, né, da pessoa chegar e procurar, se abrir, né, falar, pedir intercessão. E eu falei assim, bom, eu não sou nenhum vou colocar aqui exorcista, né? Assim, intercedo, mas eu não tenho o hábito de exorcizar, tal, né? Então, o que eu fiz? Primeiro eu fui orar, né? Conversar com Deus. Falei, Deus, se for da tua ordem, da tua vontade, me capacite para que eu possa estar orando, né? Intercedendo e que faça o teu sobrenatural, né? Mas que se a pessoa chegou e veio solicitar, eu entendo que eu estou sendo um instrumento de ti, então me use da melhor forma. E o que acontece é que nessa intercessão, né, nós marcamos o horário, fizemos a live, e foi individual, né, foi uma ligação individual, e na hora da oração começou a manifestação espiritual. Através do celular, a pessoa segurando, eu intercedendo, veio manifestação. Falei, não, vamos ficar firme, vamos orar, vamos para frente, né? Não vamos recuar, a gente vai à frente. E assim, a situação era um pouco assim, a pessoa indo, né? A outra pessoa que estava junto não acreditava nas coisas que estavam acontecendo, ficou também atrás do celular, né? Indo junto e tal, e eu orando, intercedendo. Amados, assim, não tenho por que estar inventando essa história, aconteceu de fato. E no dia seguinte, né, depois que fizemos todo o processo, a gente orou, tal, intercedeu, orei pela vida, né, das pessoas ali daquela casa. No dia seguinte, a pessoa me comunica, né, foi a primeira noite que eu consegui dormir bem, né. Ou seja, tinha mais coisas que não havia me relatado 100% no detalhe, mas aí depois eu fui perguntando, fui entendendo, a gente intercedeu de novo no dia seguinte. Para honra e glória do Senhor, essa pessoa hoje, né, trabalha, né, em um ministério, né. E assim, olha como transforma a vida, né. Isso é o poder de Deus, né. A ferramenta, né, a live, ela é um instrumento também, né. E a gente, como filhos de Deus, tem que usar a cabeça para trabalhar com o que nós temos, né? Se o time oposto, né, articula, faz tudo, né, usa a cabeça para fazer, por que a gente, como filhos do Pai Criador, da sabedoria, né, a gente não tem a mesma audácia, né? A gente também não faz da mesma forma, né? A gente tem que ser forte e corajoso, não é assim que a palavra ensina? É assim que devemos ser e nos portar, amém, amados? Porque a gente é filho do Pai Criador, filho do Pai, que é a origem da sabedoria, do conhecimento, a criação, né? Nós somos
feitos semelhantes à imagem dele. E somos filhos, né? Principalmente porque o sangue de Jesus nos comprou. E ele já nos tirou desse mundo. Então a gente, como filhos, né, obedientes, devemos ser ferramentas do Pai. Amém, amados? Foi uma reflexão, gostei muito todas as lives têm uma situação especial, né? Mas eu gostei muito porque a gente estava falando de vitória, aí vieram outras coisas, né, durante a live, né, o Espírito Santo foi revelando, e a gente entende que essa intimidade com Deus, ela vem através a sua fé, de que Jesus derramou sangue lá na cruz, te lavou, né, do pecado, te salvou da condenação, e você como filho, que foi comprado até mesmo antes de você nascer, você já havia sido salvo pelo sangue dele. Você tenha o hábito de conversar, dialogar com o Espírito Santo. Amém, amados? E vocês vão ver a mudança, como ela é tremenda. Porque o Espírito de Deus, em Gênesis ele fala, ele já habitava, né? Então assim, o Espírito de Deus sempre esteve, né? Jesus, principalmente ele intensificou ao dizer, vai estar uma pessoa aqui melhor do que aqui eu estou com vocês, que é o Espírito do próprio Deus, né, em presença. Ele é o que? Onipresente, né? Então, amém, amados? Essa reflexão, né, são chaves aí que eu fui passando, né? Senti que tinha alguém que precisava dessa live, vai assistir, vai receber essa chave. Então, por isso, né, vamos colocar aqui em agradecimento pela internet que funcionou bem, pelo momento de vocês. E Deus abençoe e tenha um ótimo dia, abençoado dia para todos vocês.